Olá, muito bom dia! Vamos à nossa live de hoje. Live sobre, deixa eu ajustar aqui, a gente vai consertando como é que tá a imagem, quero deixar mais perfeitinha, não vou conseguir, então vamos trabalhar. O que eu quero falar hoje? Quero falar de uma situação julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata de uma desqualificação do 3-3 para o 2-8. Uma discussão muito que tem todo dia. E outra é uma situação em que houve uma acusação do crime de furto de energia, porém o tribunal corrigiu uma condenação porque não foi feita perícia no registro no medidor. Antes de começar a tratar das decisões propriamente ditas, é importante fazer alguns alertas. Primeiro alerta. Eu falo aqui para que a gente troque informações, para que a gente aprenda e para que as pessoas conheçam, pelo menos da opinião vinda de um criminalista, conheçam os principais julgados dos tribunais. Tudo aqui é feito com base em julgamentos realizados nos tribunais. Eu trago muito julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, do STJ, do STF, trago aqui também do Tribunal de Justiça do Paraná, já trouxe do Tribunal de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, eu trago as visões de cada tribunal. Então tudo é embasado nisso. Quem queira mais informações pode me mandar mensagem, pode me mandar o WhatsApp. Ali pelo linkzinho da bio, a pessoa consegue falar comigo. Quem responde as mensagens sou eu. Porque geralmente tem opinião jurídica, então a opinião jurídica tem que ser minha. Então vamos lá. Vamos começar a conversar. Antes de adentrar no julgado, a questão de tráfico, a questão de crimes que tratam de entorpecentes, elas têm sua legislação na Lei 11.343 de 2006. É uma lei que revogou lá a antiga Lei 6368, né? Que inclusive tem até um pagode lá do Bezerra da Silva que fala dessa lei, mas revogou. Essa nova lei entrou, é uma lei extensa, é uma lei complexa, é a lei, inclusive o artigo 33, vamos começar que trata do tráfico, é o maior artigo da legislação, que ele tem um monte de condutas, e dentre essas condutas, para que você entenda que uma pessoa cometeu o crime de tráfico, você tem que trazer ao processo questões de que ela tenha feito um comércio ou que ela tenha trabalhado para este comércio de entorpecentes, de substâncias proibidas. Do contrário, você não pode falar que essa pessoa cometeu algo do gênero. Ponto. Então, digamos, para você condenar alguém, você tem que ter às vezes quantidade com uma balança, às vezes quantidade, balança, caderno, às vezes quantidade, balança, caderno, dinheiro, ou às vezes foi pego lá na rua trocando com alguém. Então sempre tem que ter algo que mostre que houve um comércio. Do contrário, não é tráfico. Substâncias dessa características levam à dependência. Então, a lei, para que você não puna alguém com um regime fechado, um regime semiaberto, um regime aberto, ela criou o tipo penal que é a previsão do artigo 28. Nesse artigo 28 da lei, 11.343, trata das pessoas que têm dependência química. Então não adianta a pessoa chegar lá, foi presa com uma substância entorpecente, sou usuário. Isso aí não vai resolver. Então tem que demonstrar que tem dependência química. Claro que outras circunstâncias do processo vão demonstrar essa dependência química. Uma delas é a quantidade. Um usuário não vai ser pego com uma quantidade grande. Se for pego, tem que instruir no processo e demonstrar que é um usuário.
Tá? O que aconteceu nesse caso? Esse é um caso que foi julgado primeiramente em Fernandópolis, uma cidade do interior de São Paulo. O número do processo é o 1500-271-32 de 2022. É 8260561, é um processo público, pode entrar lá, consultar e ver, no qual o juiz de primeiro grau, o juiz lá da vara, entendeu que haveria tráfico. Fazendo uma parte, geralmente o juiz que está responsável por uma comarca pequena, uma comarca menor, ele está muito em contato ali com a polícia, com o promotor, então geralmente ele sabe o que está acontecendo. Então ele recebe aquela informação e ele atua muito na emoção. Atua ali o que tá. Pegaram o cara ali com droga, é tráfico, ele já vende, então acaba condenando. E foi o que aconteceu aqui. Os réus apelaram. A apelação é o recurso que você entra contra a sentença de mérito para o Tribunal de Justiça. Foi feito isso. A defesa pediu absolvição ou desqualificação. O tribunal entendeu que a absolvição não seria possível, porque houve materialidade do crime. A materialidade mostra pela apreensão da substância entorpecente. A autoria, da mesma forma, foi pego com os dois apelados. Apelantes. Então, nesse caso, o tribunal entendeu, tudo bem, temos materialidade e temos autoria. Agora, qual crime eles cometeram? Cometeram o crime de uso de substância entorpecente, artigo 28. Porque junto com eles, na prisão em flagrante, não foi apreendido nada mais. Foi apreendido a substância. E a substância, num primeiro momento, não pode se dizer que é comércio, nem que é usuário. Tem que se falar no processo. E na falta de outras provas, você vai qualificar pela menor. Então, qual que é menor? Usuário. E assim aconteceu. Então, em casos em que há pouca quantidade, réus primários, numa circunstância que não demonstre um comércio, se condena por uso. Vou ler aqui a ementa é o resuminho, que fala: apelação, tráfico de drogas, recurso defensivo, absolvição por insuficiência probatória, impossibilidade. Então, não dá para dizer que não aconteceu nada. Aconteceu. Autoria e materialidade bem demonstradas. Réus surpreendidos transportando 3 porções, não vou falar o nome, com peso líquido de 12,67 gramas. Desqualificação do delito disposto no artigo 33 da Lei 11.343, para o tipo previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal, viabilidade. Agora a parte mais importante: quantidade de drogas e demais circunstâncias que não revelaram a prática de traficância. Pena de advertência que se mostra adequada. Réus primários, recurso parcialmente provido. Então, o que deixa muito claro aqui: o tribunal analisou o caso no detalhe, analisou a sentença, analisou o recurso, analisou da defesa, as contrarrazões do Ministério Público, entendeu? Não, gente, aqui pela quantidade, pelas circunstâncias, é uso. Existe uma modalidade que, quando o réu é primário e não pertence a uma organização, seria tráfico privilegiado, que cai bastante, o que não foi o caso. Aqui o tribunal entendeu que houve uso. Se alguém tiver alguma questão sobre esse julgado, quiser conversar, me manda ali uma mensagem, a gente debate e eu estou aqui para aprender também. O segundo caso que eu trouxe hoje é um caso de furto de energia elétrica.
O que é furto? Furto, primeiro, artigo 155. É subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Então, a energia é considerado coisa móvel e a pessoa foi acusada de ter se apropriado dessa energia para uso, né, e para si, sem pagar a concessionária da energia. Nesse caso, a concessionária foi lá, verificou, entendeu ela mesma que haveria um furto, e o furto foi cometido, segundo informações da concessionária, por meio da adulteração do relógio. Se você fala que houve adulteração do relógio, você tem que demonstrar a adulteração do relógio. Para a demonstração da adulteração do relógio, a pessoa tem que entender de relógios, tem que ser um técnico, um engenheiro ou alguém que tenha estudado para dizer, esse relógio foi alterado mecanicamente, que gerou, que também alterar mecanicamente não significa que houve furto. Então, essa alteração mecânica levou ao furto de energia que se deu por meio da redução do valor da conta de luz da pessoa. No caso aqui, o Ministério Público acusou de tudo isso, né, que a pessoa teria, só que ele não fez, simplesmente não fez a perícia. Isso aqui aconteceu na comarca de Campinas. O processo é o de número 15.19075/36/2019, 826.014. É público, quem quiser pode olhar esse processo, está lá. Claro. E o juiz de primeiro grau condenou. Novamente eu digo, assim, o juiz de primeiro grau, ele acaba sentindo mais a comarca ali, né? Então ele é cobrado ali no corpo a corpo, muitas vezes. Claro que Campinas é uma cidade grande, né? Não é uma cidade pequena, é uma cidade grande. Mas mesmo assim, às vezes o juiz leva como se fosse uma coisa que foi feita para ele, contra ele. Então, no caso aqui, o tribunal corrigiu, e a defesa alegou que como é que prova algo assim se está dizendo que houve uma alteração mecânica, foi lá e alterou o negócio, rebimboca, e não diz como foi feita essa alteração, não tem alguém dizendo se foi feita essa alteração, e também não mostraram se a conta de luz houve redução. Então, pior ainda. Então, houve, nesse caso, diferente do outro, houve uma absolvição. Vou ler a emenda. Apelação, furto de energia, sentença condenatória. E resignação da defesa, pleiteada nulidade por inexistência de representação legal da sociedade vítima. No mérito, pretendida absolvição por fragilidade probatória. Daí o desembargador entra. Na preliminar, que é quando você alega preliminarmente, antes de entrar lá na discussão mesmo do processo, você explica, julgador, aqui tem uma questão que, eles não cumpriram as formalidades, né? O que é uma formalidade? Representação. No caso aqui, não seria necessário, foi o que o desembargador já na primeira falou, crime apurado é de ação pública incondicionada. A representação preliminar superada. Então, assim, nesse caso, não tem o que discutir. Um dia aqui, numa outra live, a gente trata das espécies de ação. Agora, o importante é a questão da perícia. Vamos lá. Esse para mim é a mais importante, que vale se falar bem no detalhe. Insuficiência probatória. Constatada. Falta de provas acerca da materialidade e autoria delitiva. Então, para você ter uma materialidade de furto, você tem que ter uma coisa móvel que alguém subtraiu. Aqui não se teve nada que tenha sido subtraído. E a autoria também, porque atestaram que o relógio teria sido alterado, não, você é o culpado. Inexistência de laudo pericial que
Descreva a alteração mecânica do dispositivo apreendido e como ele permitiu o consumo de energia sem necessário registro no relógio medidor. Carência de provas aptas a ensejar a condenação do apelante. Estado acusador que não se desincumbiu da obrigação de comprovar a existência de irregularidade aperfeiçoada pelo comportamento do acusado. Inviabilidade de confirmação da condenação subjacente em fase da dúvida razoável. Juridiquês puro. Para quem gosta é tranquilo, para quem não está acostumado, para quem não gosta, vai falar, esses caras conversam em um idioma alienígena. O que ele quis dizer? Que não tem absolutamente nada que prove, algo ali diga, que demonstra claramente, aconteceu isso. Então, absolveu por inexistência de provas, porque para você dizer, esse cara furtou energia, pagou menos, porque houve uma alteração aqui, ele foi lá, contratou uma pessoa, ou uma pessoa até ofereceu o serviço, reduz ali, mexa no relógio para pagar menos. Como não teve isso, não ficou provada o furto de energia. Foi absolvido. Espero que todos tenham gostado do tema, eu selecionei a dedo para a gente conversar. Perguntas, me mandem mesmo, só que a única coisa que eu peço, manda aqui na mensagem, me manda via ou WhatsApp. O WhatsApp está ali no link, manda, sou eu que respondo. Tá? Muito obrigado e até a próxima.